Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal na Epístola de Tiago. Nós, nos últimos dois encontros, falamos um pouquinho sobre a parte introdutória, sobre a autoria, sobre datas, sobre destinatário desse documento cristão tão importante e inspirado por Deus. E especificamente na quarta-feira passada, falamos sobre o primeiro grande tema apresentado aqui por Tiago, que é como o cristão deve responder, olhar para as adversidades de uma forma prática. E veremos nesse capítulo 1 5 princípios de como nós devemos reagir. Vimos os dois primeiros no último encontro, que as adversidades modelam o nosso caráter, lemos isso do versículo 2 até o versículo 4, e que também tempos adversos exigem corações sábios. E agora, do versículo 9 em diante, nós seguiremos para 3 outros princípios que Tiago nos ensina para lidarmos com adversidades ou como devemos olhar para elas nos nossos dias. Vamos ler versículo 9 ao 15, diz assim: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, e assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado ou aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Qual é o primeiro grande princípio que a gente vê nesse texto aqui, dando sequência, ao nosso tema principal, como o cristão deve reagir às adversidades? E o terceiro ponto desse capítulo, a partir do versículo 9, nos diz que em momentos difíceis nós não podemos ou não devemos nos iludir com coisas que são temporais. Em momentos adversos, nós não podemos nos iludir com coisas que são temporais. Nós enxergamos isso do versículo 9 até o versículo 11. E aqui é interessante a gente perceber algumas coisas valiosas para a gente aqui. Tiago nos ensina nesses versículos em que ele fala do irmão de condição humilde e do irmão que tem uma condição próspera, que nem aquele que sofre as consequências de não ter tudo aquilo que deseja e às vezes aquilo que precisa, e nem aquele que tem muito mais do que precisa e deseja, esses dois irmãos não devem se apegar a estas coisas. Por quê? Porque no contexto específico de Tiago, dinheiro e status sociais ou status social era de fato um problema que estava gerando disputa ou celeuma entre aqueles irmãos. A gente lê no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7, a gente vai tratar disso um dos nossos próximos encontros, que havia alguns irmãos ali sendo bajulados, outros menosprezados, desprezados por causa da condição social que eles tinham. Nós vemos isso também no capítulo 2, versículo 15, sobre os irmãos estarem ali precisando de auxílio, de ajuda, de roupa, de tecido, de alimento, de qualquer outra coisa, deveriam ser assistidos. Nós vemos isso no capítulo 4 também, versículos de 1 a 3, quando o apóstolo Tiago vai dizer que as pessoas têm inveja, as pessoas pedem e não recebem porque não sabem pedir, pedem para esbanjar nos nossos próprios prazeres e por aí vai. Então a gente vai ver durante toda a leitura dessa carta que questões sociais eram e ainda são um dilema, um problema para serem resolvido não apenas fora da igreja, mas dentro da comunidade cristã também.
Naquela época, uma coisa importante para a gente pensar é que não existia uma classe média, como hoje a gente pode perceber, como a gente pode entender. As pessoas ou eram ricas ou eram pobres, não tinha aquele meio termo como muitos e muitos hoje se encontram, né? A grande maioria das pessoas, elas tinham uma condição muito humilde. A igreja também sempre abraçou muito mais na história essas pessoas de condição humilde. A igreja era formada por irmãos de condição humilde, como hoje também em sua grande maioria. Naquele tempo, quem eram esses irmãos de condições humildes? Eram jornaleiros, diaristas, órfãos, viúvas, soldados, pequenos comerciantes. E essa era a grande base da igreja, era a maioria das comunidades. E quando a gente entende aqui, olhando para o contexto bíblico, não só aqui, mas em outras porções, passagens, principalmente no Novo Testamento, o diarista, ele trabalhava por dia, né, e ganhava o pão de cada dia. Ele não sabia quando e se teria dinheiro além daqueles dias que eles estavam trabalhando na labuta, né? A vida econômica era instável e volátil para a grande maioria. Engraçado não, né? Interessante porque esse contexto também se parece com os nossos dias, principalmente olhando para esse tempo de pandemia. Está tudo muito instável, a gente não sabe como vai ser amanhã, a questão econômica, a questão financeira, a questão dos nossos trabalhos. Pessoas às vezes têm até uma condição mais próspera, não sabe se investe, não sabe se compra determinada coisa, porque a gente não sabe se o dinheiro vai render, se vai precisar mais desse dinheiro daqui a alguns dias, semanas, meses, anos. Nós infelizmente não sabemos aonde vai chegar a pandemia, mas nós sabemos que Deus tem cuidado da gente, né? Algumas histórias bíblicas a gente pode observar pessoas, por exemplo, gastando tudo que tinham. A gente lembra da história da viúva pobre que deu aquilo que tinha ali no gasofilácio diante do Senhor. Nós vemos a história do centurião que investiu todos os seus recursos na cura, né, para sua filha, e outros irmãos que compunham a comunidade de fé. Então, por essa razão, o recorte que Tiago faz é muito preciso. Ele fala ao que normalmente muita gente recorre quando está em crise: dinheiro. Ou para solucionar o possível problema, ou para servir de fuga, financiar uma fuga. Tiago, fuga no sentido de entretenimento, para poder esvaziar a mente do problema. Tiago nos ensina que nós não devemos deixar nem a pobreza e nem a riqueza afetar aqui, em primeiro lugar, o relacionamento do homem com Deus. Depois a gente vai ler a sequência e a gente vai ver que não deve afetar o nosso relacionamento nem com Deus, a pobreza não pode afetar o nosso relacionamento com Deus, a escassez não pode afetar o nosso relacionamento com Deus e nem a riqueza, nem a abundância deve afetar o nosso relacionamento com o Senhor. Mas logo depois, Tiago também vai falar que nem a escassez, a pobreza e nem a riqueza deve também ou pode afetar o nosso relacionamento uns com os outros. A gente não pode fazer isso. E aí Tiago fala algo interessante. Qual é a alegria do irmão de condição humilde? Olha, o que ele vai dizer aqui no versículo 9? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O que é isso? É ter um caráter reto, uma postura santa, ser confiável e honesto, mesmo diante das maiores dificuldades. É não dar um jeitinho ali e um jeitinho aqui para tentar sair do aperto, passando por cima de pessoas, passando por cima de si mesmo, muitas vezes passando por cima de princípios e ficando desesperado. Mas manter-se firme, reto, santo diante das adversidades. Existe a pobreza que é consequência de pecado? É claro que sim. Aquela, por exemplo, que é fruto da preguiça. Ser pobre ou ter uma situação econômica desfavorável é pecado? Claro que não. A gente encontra na Bíblia vários homens e mulheres que não eram ricos, que tinham uma situação bem difícil e foram várias vezes elogiadas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E a gente vê o carinho e a atenção, o amor, o zelo que Deus tem para com estes. A gente vê várias e várias vezes o cuidado que Deus tem, por exemplo, com órfãos e viúvas, que teoricamente eram aqueles que não tinham ninguém por eles. Então Deus diz: eu sou o Deus dos órfãos, eu sou o Deus das viúvas. Ele se mostra como esse que cuida, esse que guarda. Então a pobreza não é pecado.
mas existe situação difícil que é provocada por ela. Se alguém é preguiçoso, e a Bíblia lá em Provérbios tem alguns versículos, não só ali, que fala sobre o problema da preguiça, e aí a gente tem um pecado muito grande. A gente tem uma dificuldade quanto a isso. Pobreza sempre será consequência ou evidência de pecado? Claro que não. Existem condições adversas, como a falta de oportunidades, como especificidades, como o tempo que a gente está vivendo aqui, né, que calamidades podem trazer. Quantos e quantos irmãos ou conhecidos nossos estão passando de fato por situações complicadas por causa da pandemia, perderam seus empregos, ou as esposas, os maridos também perderam o emprego, o faturamento da empresa, do trabalho caiu, então o salário foi diminuído. Tudo isso faz parte da vida humana. Então a pessoa não é menos amada por Deus por não ter uma condição financeira abastada. Não é nada disso. E o contrário também pode acontecer. Claro, é pecado ser rico? Claro que não. Quando a gente olha para a Escritura e a gente lembra daquele texto, qual é a raiz de todos os males? A gente vai falar desse texto mais para frente. A raiz de todos os males, a raiz do problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E alguém já disse que dinheiro no bolso é muito bom. O problema é quando o dinheiro sobe ao coração. Dinheiro no bolso é muito bom, dinheiro no coração é complicado. Dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. É pecado orar a Deus, por exemplo, por prosperidade? É óbvio que não. Pecado é fazer da prosperidade o teste de amor a Deus, ou o teste de amor de Deus. Se Deus me ama, Ele vai me prosperar. Deus... Não, isso não é diretamente proporcional, isso não existe. Não é errado pedir a Deus, por exemplo, para que você passe num concurso público, ou para que você tenha um carro melhor, uma casa melhor, uma condição melhor, um emprego melhor. Isso não é pecado. E pelo contrário, né, a gente deve fazer isso, orar para que Deus nos dê recursos, para que Deus nos dê condições melhores, porque o nosso carro, o nosso emprego, o nosso concurso, a nossa casa, tudo isso deve ser usado para a glória de Deus. Se a gente mora numa casa pequena, simples, humilde, a nossa casa, aquilo que Deus nos deu, deve ser usado de alguma forma para a glória de Deus. Se a gente mora numa mansão, do mesmo jeito. Se a gente tem um carrinho mais simples, ele deve andar para a glória de Deus. Se a gente tem uma limusine, a gente deve usar o nosso carro para a glória de Deus. Então perceba, a condição financeira e econômica ela não é um termômetro para sabermos se Deus nos ama ou quanto Deus nos ama. Tiago vai dizer, qual é a alegria do irmão de condição humilde? Dignidade. A alegria do nosso coração é saber que nós podemos nos agarrar ao Senhor mesmo diante das dificuldades e ser fiel a Deus. E Tiago também contrabalança esse peso, né? E o rico? Qual é a alegria do irmão que tem uma condição maior ou melhor? Qual é a condição dele, né? Ou qual é a alegria dele? Um irmão que tem uma condição próspera. E aí Tiago vai dizer fragilidade, insignificância, ou seja, dependência de Deus. Saber que ter dinheiro é muito bom, mas ter dinheiro não resolve os problemas. A Bíblia também não fala que a riqueza é um sinal de mal. O próprio Deus, né, deu a Salomão tanto riqueza quanto sabedoria. A gente vê isso no primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 12 e 13. Tudo depende, ou tudo vai girar em torno de como a riqueza é, primeiro, adquirida, como a riqueza é utilizada, qual é o lugar que o dinheiro ocupa no coração de quem possui. Então, ter dinheiro não é o problema é ser tido pelo dinheiro. Não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Tiago cita aqui no versículo 11 uma figura típica da geografia lá da Palestina. Ele fala da flor da erva, né? Versículo 11. Aquela flor que dava a flor da época lá na Palestina. E segundo os estudiosos, segundo os historiadores, quando essa flor florescia, formavam-se como se fossem grandes tapetes, lindos tapetes assim, bonitos demais. Só que com o sol da primavera, um sol muito forte, duravam apenas uns 2, 3 dias e logo murchavam. E aí Tiago vai nos ensinar que a riqueza é provisória, é temporária, mas a felicidade, ou que a felicidade não pode ser colocado na instabilidade dessas riquezas terrenas. Ter coisas boas, ter uma vida boa é ótimo, é muito bom,
mas passa. E lembre-se que eu falei anteriormente, tudo isso deve se dobrar ao Senhor. Tiago diz que, independente de ser pobre ou rico, existem valores que transcendem essas situações. Existem valores que vão além disso tudo. Tem coisas que dinheiro não pode comprar. A felicidade não pode ser colocada na instabilidade das riquezas terrenas e nem na estabilidade das riquezas terrenas, mas devem ser colocadas na segurança da riqueza celeste, que é o próprio Deus. E afinal, existem coisas que de fato dinheiro não pode comprar. Alguém disse também certa vez que dinheiro compra casa, mas dinheiro não compra um lar. Dinheiro compra companhia, mas dinheiro não compra amizade verdadeira. Dinheiro pode comprar sexo, mas dinheiro não compra amor. Dinheiro compra bens, mas não compra bondade. Dinheiro compra favores, mas não compra solidariedade espontânea. Não compra essas coisas. Então, de fato, a felicidade não pode ser colocada na instabilidade das riquezas terrenas, mas na segurança das riquezas celestes. E aí a gente entende que o irmão de condição humilde deve se gloriar em sua dignidade e o rico na sua fragilidade, na sua dependência de Deus. O irmão mais pobre, ao ser provado, ele pode dizer: ainda bem que eu tenho a Cristo. E se eu tenho a Cristo, quão rico eu sou. E o irmão de condição melhor, o irmão tem uma boa condição, o rico, ao ser provado, ele pode dizer: dinheiro não é tudo. Ainda bem que eu tenho a Cristo. Ainda bem que eu tenho a Cristo. Dinheiro não pode comprar todas as coisas, mas eu fui comprado por um alto preço. E nós aprendemos a olhar para a nossa vida sob a perspectiva da eternidade, olhar para o presente sob a perspectiva da eternidade. O pobre olhar para o sofrimento da vida e dizer: isso tudo vai passar. O rico olhar para as coisas vãs desse mundo, para a futilidade, e dizer: isso tudo vai passar. E aí, algo importante para a gente tentar trazer para a gente é que, passando por adversidades, a gente nós não devemos nos iludir com coisas temporais. E aí a gente não pode deixar que os altos e baixos da vida definam quem nós somos, ou definirem quem nós somos. Não devemos, ou não deixe que os altos e baixos da vida definam quem você é, definirem quem você é. Se você está em alta, eu sou uma coisa, agora estou apto, estou forte, estou poderoso, estou livre, e quando eu estou em baixa, Deus não me ama, todo mundo me abandonou. Cuidado com isso. Cuidado com a soberba e cuidado também com a autocomiseração. Isso tudo Tiago vai nos ensinando. Esse é o primeiro princípio desse nosso novo encontro aqui, né? Versículo 9 até o versículo 11. Mas Tiago não para por aqui. Versículo 12 em diante, nós vemos um outro princípio, quarto princípio. Lidando com adversidades, com provações, a gente precisa aprender, isso é muito importante, a discernir provação de tentação. Versículo 13 ao versículo 15. Vamos ler? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então a gente precisa aprender a discernir entre provação e tentação. E a gente falou no último encontro, na quarta passada, que a provação está diretamente relacionada ao discipulado. Que a intervenção do Senhor, ou a intenção do Senhor em nos provar, não é nos reprovar, mas refinar a nossa esperança, afinar o nosso relacionamento com Ele. E aí, quando a gente entende que as adversidades cooperam no processo de Deus para aperfeiçoar e moldar o nosso caráter, nós conseguimos olhar para a vida, olhar para o sofrimento de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Warren Wiersbe, um comentarista, desculpa o barulho, um comentarista bíblico,
vai dizer que as provas são testes enviados por Deus, enquanto as tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Provas são testes enviados por Deus e tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Enquanto a provação vem de Deus, visa o nosso fortalecimento, a tentação visa a nossa queda, o nosso fracasso. E a gente precisa lembrar que uma tentação, ou que a tentação, via de regra, é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de maneira ruim. E a gente pode pensar em vários exemplos sobre isso, né? De como nós podemos fazer coisas boas de uma maneira ruim. Isso é uma tentação. Por exemplo, a questão da sexualidade é algo bom, mas ela pode ser executada de uma maneira ruim. O sono, gente, dormir é bênção, é muito bom. Mas se a gente dormir demais, a gente está usando algo que Deus criou como bom de uma maneira ruim. A gente pode pensar em várias outras coisas nesse mesmo padrão, nessa mesma expectativa, né? Por exemplo, passar numa prova é algo bom, mas você passar colando, você atingiu o seu objetivo, que é algo legal, mas a forma qual você se utilizou para fazer isso foi algo ruim. O prazer sexual é uma coisa boa, mas o sexo fora do casamento é errado e destrutivo. Então a gente precisa lembrar e lutar contra isso. Deixa eu voltar aqui. Lutar contra isso, né? A tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa de uma maneira errada. Tentações são sim armadilhas colocadas pelo diabo. E a gente lê no texto aqui algo falando relacionado à cobiça. E a gente lembra de um dos mandamentos que é o não cobiçarás. E o que é a cobiça? Cobiça nada mais é do que a tentativa de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. A gente viu isso acontecendo no Éden, a gente vê isso acontecendo ao longo das Escrituras, e parte do problema é que nós podemos transformar um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. Como eu já citei aqui o exemplo, né? A gente brinca, e eu acho que é uma brincadeira que não é nada sadia, né? Que os crentes, o crente não bebe, mas come. É pecado do mesmo jeito. Tem muita gente que recrimina a bebedice, mas elogia a glutonaria. Comer é algo normal, mas a glutonaria é pecado, é pecaminoso. Dormir é normal, mas a preguiça é pecado. O sexo no casamento é normal, o sexo fora do casamento é pecado. Então a Bíblia nos ensina nesses textos que os nossos desejos devem estar sempre sob controle e não no controle. Nós devemos controlar os nossos desejos e não sermos controlados por eles, porque senão algo que é bom acaba tomando uma proporção ou tomando um lugar que não lhe cabe. Tiago então usa aqui uma ilustração da pesca, né? Uma ilustração tirada da arte de pescar. Ele vai dizer que um peixe vê a isca e se sente atraído, tentado a atacá-la. E quando o peixe morde aquela isca, o que acontece? Ele é arrastado para fora do mar, do lago, e acaba perdendo a vida por causa da inocência, por causa da cobiça e por causa da ignorância. E Tiago fala isso da nossa cobiça. Ele vai dizer que a nossa cobiça nos atrai para a nossa própria morte. Os nossos desejos levam ou abraçam as tentações e nos conduzem ao pecado. Jeremias vai dizer isso lá no capítulo 17, né, do seu livro, versículo 9, que o coração do homem é corrupto, é enganoso, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jesus repete essa mesma ideia quando quando descreve o coração do homem lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer, porque o coração do homem, ou do coração do homem, procedem maus desígnios, os homicídios, o adultério, a prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Para pensar um pouquinho aí. Por que você peca? Normalmente nós pecamos porque queremos satisfazer um desejo, algo que nos traga prazer. Ninguém peca sem querer, no sentido de, eu estou sendo obrigado a pecar. Não, ou a gente peca por prazer, ou a gente peca para livrar a nossa cara. A mentira é algo assim. A mentira, por que as pessoas mentem? Por causa do ego, por causa da vaidade, para livrarem-se a si mesmo da vergonha, e para encobrir coisas, e aí vem as meias-verdades e tantas outras coisas, né? Para encobrir coisas.
Então, os nossos desejos nos levam a tentações e essas tentações acabam nos conduzindo ao pecado. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas há como escapar das tentações? Existe alguma forma de escapar disso? E a gente entende que sim, certamente. A gente sabe que Deus não nos abandonou, que Deus nos ouve em nossas situações complicadas, nas nossas angústias. A própria oração que o Senhor Jesus faz em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, ele vai dizer: Senhor, livra-nos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, dizendo: olha, Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá suporte, livramento, de sorte que a gente possa suportar essas tentações. Veja bem, não confunda aqui esse texto de Paulo entre tentação e sofrimento. O texto fala que ninguém vai ser tentado além das forças. Não fala sobre sofrimento, fala sobre tentação. Então ninguém pode chegar numa situação e dizer: olha, eu fui obrigado a pecar porque eu não aguentei. Não. Deus está conosco diante das nossas tentações. Ele provém escape. A gente vai ver lá no capítulo 4 de Tiago, o próprio autor dizendo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós somos capazes de resistir ao diabo olhando, e somente assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, como diz o autor aos Hebreus. A gente precisa lembrar disso. O diabo o diabo se volta contra a gente em vários momentos, em várias ocasiões. A gente precisa ter isso sempre no nosso coração. Assim como o diabo anda em derredor, procurando a quem tragar, a gente sabe que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente deve se manter firme, como Pedro vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 5, mantenhamos-nos firmes e dependentes do Senhor. Versículo 12 vai dizer: bem-aventurado, capítulo 1, versículo 12, o homem que suporta essas provações, o homem que suporta a tentação. A tentação produz tristeza, mas a provação produz bem-aventurança. Depois que esse período de provação terminar, o crente receberá a coroa da vida. É passageiro, tudo isso vai passar. O fato de nós sermos provados nos capacita não apenas a recebermos uma recompensa futura, mas também nos equipa para a nossa vida de agora. Deus nos usa agora através do enfrentamento dessas provações. E aí a gente passa para o nosso último ponto aqui desse nosso encontro, que nos faz ler os versículos 16 a 18. Mas antes, o versículo 12, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Nunca tire os olhos da bondade do Senhor, mesmo diante das provações, diante das situações, diante das dificuldades. Tudo o que há de bom no mundo vem de Deus. Tudo o que há de bom no mundo vem de Deus. Se vem de Deus, é necessariamente bom. Mesmo que a gente não veja isso de imediato, mesmo que essa bondade possa estar nublada, a gente continua crendo. Mas não só isso, o modo de Deus dar é bom. O presente pode perder o seu valor de acordo com a maneira em que ele é dado. Mas quando Deus nos dá uma bênção, Deus faz de um modo amoroso, cheio de graça, e aquilo que ele concede é tão bom como a forma em que ele nos dá.
E a bondade de Deus era sempre constante. O verbo que vem aqui descendo do Pai das luzes dá uma ideia de continuidade, de progressividade, algo contínuo. As dádivas de Deus não são ocasionais. Ele as libera, ele as concede constantemente. Deus continua abençoando seu povo. Ele envia essa bondade, essas bênçãos, mesmo quando a gente não está vendo. Seja um consolo, um conforto, um livramento. Deus continua nos abençoando e cuidando de nós. Por quê? O texto vai dizer porque Deus não muda. Ainda que as adversidades mudem o nosso coração, Deus permanece o mesmo. Ainda que a situação ao nosso redor pareça estar caindo aos nossos ombros, Deus permanece o mesmo. Por que Deus não muda? Porque nosso Deus é um Deus perfeito. Isso significa que nós jamais devemos questionar o amor de Deus ou duvidar da bondade dele quando as dificuldades vêm. Se Davi tivesse pensado ou se lembrado da bondade de Deus, provavelmente não teria tomado Batseba e cometido aqueles pecados terríveis, mandado assassinar o esposo daquela mulher. Pelo menos foi isso que Natan disse lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 e 8. Natan diz assim ao rei: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Natan vai dizer: olha, Davi, você deveria ter lembrado das coisas que Deus fez por você. Você deveria ter lembrado da bondade do Senhor por você. Você deveria nunca ter tirado os olhos da bondade do Senhor sobre a sua vida. E aí, quando a gente cai nessa tentação, o texto vai dizer aqui para a gente, ou nessa possível ou potencial tentação, que a gente tem duas barreiras contra essas tentações. A primeira barreira é uma barreira negativa. Versículo 15 vai nos lembrar que há um juízo. Há um juízo. A cobiça, após haver sido concebida e dada luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera morte. Qual é o salário do pecado? A morte. Então a gente não deve pecar porque o pecado gera morte, mas não só um aspecto negativo de resistência à tentação, mas um aspecto positivo também. Por quê? Versículo 18: segundo o seu querer, ou seja, segundo a vontade do Senhor, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Há um aspecto positivo de resistir à tentação, que nós estamos exercitando ou executando o propósito pelo qual nós somos criados, que é a verdade. Nós somos criados por Deus pela bondade dele e para a bondade dele. Nós somos gerados por isso. Então a gente precisa sempre lembrar que as dádivas de Deus são sempre melhores do que as barganhas de Satanás. A bondade de Deus é sempre melhor do que a barganha de Satanás. E aí a gente encerra esse nosso momento aqui, hoje um pouquinho mais extenso do que o outro, mas na verdade não, né? Quase. Nós encerramos esse nosso momento recapitulando os 5 primeiros princípios que vimos aqui, como responder ou como agir às adversidades. Primeiro, para você lembrar, em primeiro lugar, entendendo que o propósito da adversidade é modelar o nosso caráter, ou seja, devemos entender que o seu propósito é modelar o nosso caráter. Vimos isso no versículo 2 a 4. Segundo, devemos orar por sabedoria, a fim de ver o tempo da adversidade com o coração sábio. Tempos adversos exigem corações sábios. Terceiro, nós não devemos nos iludir com situações temporárias, riqueza, pobreza e situações periféricas. Quarto, nós devemos discernir entre provação e tentação. O que vem de Deus para refinar o nosso caráter, modelar o nosso caráter, nos ajustar enquanto relacionamento com Ele, e o que vem do diabo. O que vem do diabo para nos levar à queda. A gente precisa entender e perceber isso. E quinto, nós devemos sempre manter os nossos olhos na bondade do Senhor. Tudo que Deus faz é bom. O jeito qual Deus faz é bom. E Ele continua cuidando da gente de uma maneira especial. Então não se esqueça desses pontos que nós vimos
Nós nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira para continuar lendo aqui o capítulo 1 de Tiago, e nós vamos encerrar esse capítulo, né? Capítulo 1, falando um pouquinho sobre a prática do bem, sobre a ira, sobre sermos praticantes da palavra. E que Deus continue cuidando de você, te abençoando muito, 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 e que essa leitura, esse momento devocional que a gente está fazendo aqui, sirva para Deus edificar o seu coração, te fortalecer e te conduzir de força em força, de graça em graça, de fé em fé. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto ao teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto ao teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto ao teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto ao teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto ao teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo,